Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, antes de iniciar esse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, comente este vídeo. Caso você queira falar comigo, meu zap está na descrição. Caso você queira me ajudar com pelo menos R$ 10, minha conta está na descrição. Caso você queira fazer um bacharel em teologia, tem um link na descrição. Tem um monte de coisa na descrição, só olhar ela lá. E caso você também tenha interesse de que acompanhe meu trabalho e queira se tornar membro, você pode se tornar membro clicando no botão de membro e ver o valor que é exigido ali. Mas é coisa irrisória, ok? Mas vamos então ao vídeo. Vamos em si ao vídeo então. Que eu quero comentar com vocês aqui, que eu quero construir com vocês. É muito interessante isso. Quando é que o grego e o hebraico se tornam inúteis? Quando é que o grego e o hebraico eles se tornam inúteis? É muito interessante isso, né? Mas é muito interessante. Primeiro, o grego e o hebraico é inútil numa tribo indígena. Você trazer a Bíblia na língua grega ou na língua hebraica dentro de uma tribo indígena. Imagina lá, você vai pregar lá para uma tribo indígena com a Bíblia em grego e hebraico debaixo do braço. Aí é inútil, é um ponto, né, que é engraçado. Mas o momento em que o grego, para nós aqui da cultura brasileira, brasileiros, falantes do século XXI, que o grego e o hebraico dentro da Bíblia se torna inútil, inútil e ele se torna inútil é quando o cara sabe meia dúzia de palavras em grego, meia dúzia de palavras em hebraico, mas ele não entende porcaria nenhuma da cultura envolvida. Então o que que acontece? Não adianta nada você saber o significado da palavra, mas você não analisar como que aquela palavra era entendida e como que ela era estudada. Então não é só você pegar uma gramática de grego, pegar um dicionário de grego e pegar um Novo Testamento em grego, por exemplo, que é mais a minha área, e traduzir. Não, é muito mais complicado do que isso. Por quê? Se você parar para analisar, e você pode pegar qualquer manual de linguística, ele vai te dizer que não existem sinônimos perfeitos. Como assim, Adolfo? O que é um sinônimo perfeito? São duas coisas que tenham exatamente o mesmo significado. Por exemplo, lindo e belo são palavras sinônimas, mas elas não são completamente sinônimas. Entendeu? Neós e kainós são palavras gregas que são sinônimas, mas elas não são 100% sinônimas. Existe uma diferença, uma nuance de significado, que ele se perde ao longo dos seus usos, mas não são sinônimos perfeitos. E se você não tem sinônimos perfeitos dentro da própria língua, imagine de uma língua para outra. Então achar que Sheol e Hades são sinônimos perfeitos é um erro. Então se o cara vai lá no século XXI ler a palavra Sheol e vai traduzir como inferno, por exemplo, eu não estou aqui discutindo o que é ou não o inferno, eu estou trabalhando o significado dentro do seu uso contextual. Se você for e olhar para a palavra Sheol e você entender que Sheol significa inferno, com a sua cultura do século XXI, que sofreu influência helenística, que sofreu influência dantesca, porque um dos grandes influenciadores sobre a visão que nós temos de inferno hoje foi com Dante Alighieri em Divina Comédia. Então se você não tem essas informações e você lê Sheol, que normalmente, naturalmente e normalmente ele é traduzido por inferno, e você lê e você traduz dessa forma, você está cometendo um equívoco interpretativo. Mas pô, eu sei hebraico, mano, eu leio Sheol, cara, eu escrevo Sheol aqui. Veja que eu só estou tomando uma palavra como referência, eu poderia utilizar outras. E aí, meu amigo, vai gerar problemas de interpretação. Então, saber o grego, saber o hebraico, sem saber a cultura, você está incorrendo a erros tremendos. É tão perigoso quanto se você não soubesse nada de grego e hebraico. Talvez um cara que não saiba grego e hebraico, ele vai cometer menos erros do que um cara que sabe grego e hebraico. Entende? Então a gente tem que distanciar disso. Sempre falo, grego e hebraico é a porta de entrada para a teologia. Eu acho que acho que não deveria dar bacharel de teologia para ninguém no Brasil ou em lugar nenhum do mundo, se não soubesse ler grego e hebraico. Sabe? Fazer uma pesquisa
Não deveria, cara, porque tem muita gente que se diz teólogo, e aí você vai olhar o cara fazendo aplicação de palavras, você fala, mano, porra, mano, porra, mano, não é possível, não é possível, entendeu? Soa perigoso. E olha que eu tô falando aqui, quem tá falando aqui é um autodidata no grego. Eu estudei grego sozinho. Eu comecei o estudo do grego sozinho. Hoje, claro, eu tenho uma equipe que me ajuda, pessoas com muito mais experiência, pessoas com uma vasta experiência, com vasto conhecimento. Então tem pessoas que me ajudam, que estão comigo no campo de batalha lado a lado, né? O Santana, Euler e várias outras pessoas também que quando eu preciso recorrer a alguma coisa eu pergunto, né? O salve regregoidos, né? Os regregoidos e tal. Então eu tenho claro hoje pessoas que me dão suporte nesse aspecto, entende? Hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas que me dão suporte. Porém, eu tenho que informar vocês que talvez você não tenha pessoas mais experientes te ajudando. Lembre-se disso. Conhecer a língua é um ponto essencial, mas você não tem não existe uma questão de sinônimo perfeito dentro da própria língua e não existe uma questão de sinônimo perfeito de uma língua para outra. Não existe isso. Então, quando a palavra Sheol foi traduzida para a palavra Hades, por exemplo, eu já comentei isso no canal, eu só quero usar como exemplo de novo para reforçar, a palavra Sheol tinha uma conotação, ela tem uma visão dentro do hebraico, ela tem uma abordagem dentro do hebraico. Hades, dentro da cultura grega, ela tem uma outra conotação, totalmente diferente. Agora eu pergunto, não é porque utilizaram Hades para traduzir Sheol, que Sheol signifique Hades, e que Hades signifique Sheol. Complicou o negócio? Eu não vim aqui para me explicar, eu vim aqui para complicar. Eu quero fazer vocês pensarem. Eu quero ver vocês raciocinarem. Então, conhecer a língua sem conhecer a cultura não faz sentido nenhum. Imagine, vamos lá, vamos sair do exemplo bíblico e vamos para um conceito moderno. Imagine um inglês que estudou o português. E ele sabe que rei é rei, presidente é presidente, né? Ele sabe disso. Aí ele desce pra Bahia, ele vai lá pra Salvador. Aí chega um baiano, chega pra frente, ô meu rei! Aí o inglês olha e fala, oh my god, oh meu rei, mas eu não sou rei, não sou nem da família real, horas porra, eu não sou da família real. Só que, ó, meu rei é uma expressão, é um cumprimento, é uma abordagem baiana. Se você não entende isso da cultura baiana, você não entendeu a expressão ó meu rei. Ó meu rei. Imagine o inglês, não, o alemão agora, o alemão, Guten Tag, né? O alemão aprendeu português, aí ele foi lá pra Bahia. Bahia não, foi lá pro Nordeste, foi lá pro meu querido Ceará, lugar de onde eu tirei minha esposa. Chegou lá no Ceará, aí ele tá ouvindo lá o cearense, aí tá, porventura tem um cearense, um paraibano, um pernambucano, os três discutindo. Aí um fala pro outro assim, tá no bar bebendo, e aí o alemão ouve os nordestinos falando, ô cabra macho, chega aqui se você for um homem mesmo. Aí o alemão olha, pera aí, ô cabra macho, mas o um pronome masculino singular português. Cabra, pronome feminino, é um tipo de espécie de um animal do Nordeste brasileiro, do Agreste brasileiro. Cabra, macho é a expressão de um ser do sexo masculino. Mas tá, o o e o macho combina, mas e a expressão cabra? Não tá fazendo sentido Então imagine, se o cara não entende que essa é uma expressão peculiar, por exemplo, se ele não entende a cultura, o jeito de ser, se ele não entende a jogatina da língua, ele fica totalmente perdido. Então, veja que é uma comunicação entre vivos. Agora vamos voltar pro hebraico. Vamos voltar pro grego, né? Vamos lá, se o cara não conhece a cultura hebraica, ele pode conhecer a gramática hebraica, ele pode conhecer a gramática da língua hebraica, mas ele não conhece a cultura. Ele vai tomar ali, por exemplo, ele vai tentar traduzir os tempos verbais. Não certo nem falar tempo verbal. O hebraico, pra você ver como que é louco.
ele trabalha em aspecto verbal, não em tempo. Tempo são línguas latinas, então, português, francês, inglês, latim. O latim, alemão, eles trabalham o tempo no tempo. Então a gente fala tempo verbal. Só que o hebraico, assim o grego também, ele não está preocupado. Ele não está preocupado com o tempo, ele está preocupado com a espécie de ação. Então você já tem uma diferença de interpretação na própria nuance de uma língua para outra. Então, você pode conhecer a língua, mas se você não conhece a cultura, se você não conhece a mentalidade, é complicado. Veja como que a mentalidade ela influencia na estrutura da língua. E por exemplo, eu vou pegar por exemplo, como é que começa o primeiro verso da Bíblia? Bereshit bara Elohim. Bereshit, no princípio, criou Deus os céus e a terra. É interessante que Bereshit você vai ter o no princípio, bara o verbo, Elohim, Deus. O verbo vem antes do sujeito. Por que que acontece isso? Por que que a língua ela se estrutura dessa forma? Porque os hebreus, eles entendem as coisas de forma prática. Eles são mais práticos. Para eles, a ação ela é mais importante. Por isso que, diante dessa luminosidade que eu estou lançando para vocês, por isso que faz sentido na mentalidade hebraica o verbo vir antes do sujeito. Nós não, nós colocamos o sujeito na frente, por isso que nós elevamos, idolatramos pessoas. Por quê? Nós colocamos o sujeito na frente do verbo, as pessoas são mais importantes do que suas ações. Por isso que no português, o sujeito, o praticante da ação vem primeiro. O garoto morde o cachorro. Nós sabemos que não é o cachorro que morde o garoto, porque o garoto veio primeiro. O sujeito, o praticante da ação veio antes. Entende? Então é muito interessante isso. E só o conhecimento da língua, eu sei meia dúzia de palavras gregas, eu sei meia dúzia de palavras hebraicas. Meu amigo, se você só conhece meia dúzia de palavras hebraicas, se você estuda grego há um mês, se você estuda hebraico há 6 meses, você está engatinhando ainda, velho. Você está engatinhando. Vai levar anos para você emitir uma opinião. Vai levar anos. Entende? E essencialmente é isso aí. Então, você está estudando grego, você está estudando hebraico, lembre-se muito bem disso. A cultura é um aspecto tão importante quanto o conhecimento da própria língua. É claro que se você conhece a cultura, mas não conhece a língua, algumas coisas deixam passar. Algumas coisas ficam sem passar. As duas coisas estão no mesmo patamar de entendimento. Então você tem que conhecer a língua e conhecer a cultura. E as duas coisas vão te levando para outro patamar. Se você tem um conhecimento da língua e não tem um conhecimento da cultura, você vai desnivelado e você vai cair para um lado. Se você tiver um conhecimento tremendo da língua e tremendo da cultura e não tem conhecimento da língua, você vai pender para outro lado. Agora, para você subir no conhecimento, na graça, você tem que conhecer a cultura e a língua. Seu conhecimento de cultura e língua não podem estar muito desnivelados. Então veja, você vai ter que investir, você vai gastar tempo. Por isso que quando, por exemplo, eu vou falar de Novo Testamento aqui, período neotestamentário, eu falo o quê? Leia Edward Gibbons. Por que ler Edward Gibbons? Porque é um livro de história. Você vai entender o cristianismo ao longo do Império Romano. O livro fala do Império Romano, não fala do cristianismo. Mas, como Roma se tornou cristã no quarto século, é muito importante a gente entender esse desenvolvimento, entender a cultura. No período neotestamentário, a gente tem que entender a questão dos imperadores. E por aí vai. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido um vídeo edificante para você. Se você quer receber mais materiais, torne-se membro do meu canal. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos. Você vai ser fortalecido e enriquecido, tá? E é isso. Espero que tenha sido muito útil. Compartilhe com seus amigos esse vídeo e tamo junto. Caso queira aprender um pouco sobre a língua grega, eu dou aula de grego, tá? Então pode entrar em contato comigo, crítica textual, e tamo junto no campo de batalha. Fique com Deus e até o próximo vídeo.